Paz. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã e em todos os momentos. Nós temos a oportunidade de ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, uma fala do Cristo onde ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para uma melhor reflexão, nós podemos dividir esta frase do Cristo em duas partes. De forma que a primeira certamente ficaria assim: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais aflitos, carregados, que eu vos aliviarei. Aqui, claramente, nós podemos ver da parte dele um convite para todos nós, para que o busquemos. Ele se coloca à disposição. Vinde a mim. E uma das maneiras mais eficazes, mais práticas, e que está ao alcance de qualquer pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite, é a prece. Buscar a Jesus, buscar a Deus, recorrer ao auxílio dos bons espíritos que querem o nosso bem, que procuram nos auxiliar em nome do próprio Jesus. A prece é uma das formas mais eficazes de fazermos isso. Adorar a Deus, segundo a doutrina espírita, é elevar o pensamento a Deus. Podemos naturalmente adorar a Deus através da prece. A prece é um ato de adoração por excelência. Mas há outras formas de fazê-lo, evidentemente. Quando eu faço o bem ao meu semelhante, eu estou adorando a Deus. Dentro do Espiritismo, o tema da prece está muito desenvolvido, ricamente detalhado. A partir daqui, da primeira obra, o Livro dos Espíritos, em que já surgiu uma análise bastante profunda, feita pelo codificador, na lei de adoração, que está aqui, segundo capítulo, da terceira parte do livro, Leis Morais, primeira das leis a ser apresentada, lei de adoração. Aqui nós já encontramos o assunto amplamente estudado. Mas também vamos encontrá-lo nas obras subsequentes de Allan Kardec. Como, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Temos ali o capítulo 27. Pedi e obtereis. É um tratado
todo ele, acerca deste relacionamento do homem com Deus. Uma série de instruções, recomendações, todas muito úteis, muito oportunas. Mas logo no capítulo seguinte, encerrando o livro, capítulo 28, Allan Kardec nos oferece uma coletânea de preces espíritas, onde ele coloca à disposição diversos modelos. Não são obrigatórios de nenhuma forma, são apenas sugestões, como ele mesmo deixa claro. Coloca comentários, prefácios, coloca situações as mais diferentes, enfim, é algo muito instrutivo e muito útil, que certamente servirá para qualquer um de nós em muitos momentos da nossa vida. A adoração a Deus, como foi dito, consiste na elevação do pensamento a Deus. Mas Allan Kardec, no desenvolvimento desse assunto, quis saber se neste relacionamento do homem com Deus, para efeito da adoração propriamente dita, havia necessidade de manifestações exteriores. Manifestações exteriores de adoração, é claro que cada um de nós consegue imaginar algum tipo de adoração feita de forma exterior, que vá além do pensamento, que ultrapasse a questão do sentimento. Imagens, amuletos, acender uma vela, enfim, uma série de comportamentos que todos nós sabemos estão presentes em diversas correntes religiosas, principalmente nas cristãs mais tradicionais, que o Espiritismo respeita a todas elas, mas não adota para si. No Espiritismo, sabemos todos, não há nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo de ritual de adoração exterior. Mas isto ficou claramente colocado. Allan Kardec fez questão de abordar esse assunto, perguntando aos espíritos de uma forma objetiva: precisa disso? Não, não precisa. Bom, mas apesar de não precisar, elas podem ser úteis? Podem. Vejam que aqui é o momento onde o Espiritismo se posiciona de uma forma claramente tolerante, compreensiva, não censura, não condena, respeita naqueles que entendem que elas sejam necessárias. Não adota para si, mas respeita naqueles que entendam que elas sejam necessárias. Podem ser úteis? Podem. Porque é sempre útil dar um bom exemplo. Agora, se for apenas aparência, se for apenas fingimento, então será um mau exemplo. E as pessoas que adotam estarão fazendo mais mal do que possam pensar. A questão da prece merece uma reflexão, porque interessa de perto a todos nós. E para fazer isso, a mim me parece de suma importância que nós recorramos a algumas recomendações feitas pelo próprio Cristo a respeito disso. Porque são orientativas, são esclarecedoras e são capazes de nos posicionar de uma maneira adequada. Jesus deixou uma série de recomendações em torno da atitude daquele que ora. Como é que se faz isso? O que se deve evitar? O que se deve buscar?
Então é importante que nós nos recordemos disso e façamos algumas comparações entre o que ele disse e aquilo que a doutrina espírita nos traz, para que possamos estabelecer alguns paralelos que nos permitam uma reflexão mais profunda. Por exemplo, no registro do evangelista Mateus, no capítulo 6, que é uma fala do Cristo dentro do Sermão da Montanha, famoso Sermão da Montanha, que segundo alguns é a mais brilhante peça oratória de todos os tempos. Tão importante que no entender até do próprio Gandhi, que não era cristão, ele chegou a dizer em certa ocasião que se tudo que se escreveu sobre religião, se tudo que nós temos acerca dos ensinamentos religiosos da humanidade se perdesse e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada se perderia. Tamanha a importância que ele atribuía a esse discurso do Cristo. Mas, estranhamente, já que falamos nele, apesar de toda essa importância, nós temos 4 evangelhos que são considerados oficiais. Houve outros, houve vários outros. Mas 4 foram escolhidos, alguns séculos mais tarde, depois do Cristo, para comporem aquilo que se chamou, mais tarde, de o Novo Testamento. Desses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estranhamente, só encontramos referências ao Sermão da Montanha em 2, em Mateus e em Lucas. Se bem que em Lucas está bem reduzido. É no mínimo estranho que alguém como João, por exemplo, que pelas leituras que podemos fazer dos evangelhos, era uma companhia muito constante do Cristo, não faça nenhuma referência a esse episódio, assim como o evangelista Marcos. É comum nós lermos nos evangelhos, Jesus foi fazer não sei o quê, levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus foi não sei aonde, levou consigo Pedro, Tiago e João. Então é fácil deduzir que João estava frequentemente ali. Será que ele não estava presente nesse dia, nessa hora? Será que ele não ouviu isso? Essa estranheza, porém, pode se diluir um pouquinho quando nós pensamos nas enormes diferenças existentes entre o Evangelho de João e os outros 3. Diferenças essas que são tão marcantes, tão visíveis, tão óbvias, que alguém entendeu de perguntar ao Espírito Emmanuel, qual a razão disso? Essa pergunta está lá no livro O Consolador. E o nobre companheiro Emmanuel deu a sua explicação a esse respeito. Coube a João uma tarefa diferente dos outros 3. Coube a ele mostrar um outro lado de Jesus. Então, as suas narrativas, aquilo que ele apresenta, aquilo que ele nos traz sobre o que Jesus deixou, diverge bastante dos outros 3. Os outros 3 são chamados de evangelhos sinóticos. Conquanto não sejam iguais, são bastante parecidos. E segundo os historiadores, isso tem uma razão muito simples. Marcos teria sido o primeiro, e os outros 2, Mateus e Lucas,
copiaram muita coisa do Evangelho de Marcos, não tudo. Basearam-se também em outras fontes. É muito interessante esse estudo feito pelos historiadores. Mas vamos retornar à questão de Jesus. As suas recomendações acerca da atitude daquele que ora. No Sermão da Montanha, portanto, nós encontramos algumas delas. No capítulo 6 de Mateus, como eu dizia, ele fala assim: quando fordes orar, não façais como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando fordes orar, entrai para o vosso aposento, porta fechada, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Notem que aqui há uma preocupação muito forte em relação à sinceridade de propósito daquele que ora. Uma prece não pode ser boa, uma prece não pode ser eficaz se não sair do coração. A verdadeira adoração, vamos encontrar aqui, na resposta dada à questão 653, é a do coração. Precisa manifestações exteriores? Não. A verdadeira adoração é a do coração. Mas podem ser úteis? Podem, se não for fingimento, se não for aparência, se não se limitar a um simulacro. É o que nós encontramos, então, nessa fala do Cristo. Não façais como eles, que fingem orar, que adotam determinadas posições ritualísticas para serem vistos pelas pessoas, para serem observados, para despertar nas pessoas a admiração. Vejam como eu sou religioso, vejam como eu sou santo. Não façais como eles, porque isso não vai adiantar. Já tiveram a sua recompensa. O que é que queriam? Queriam que os outros vissem? Pois é, já foram vistos. Nada mais terão. Vós entrai para o vosso aposento, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Uma informação clara. Oração é atitude de recolhimento. É entre nós e Deus. Não há necessidade de divulgação, não há necessidade de ostentação, não há necessidade de que a prece seja um ato de vaidade, através do qual a pessoa se exiba. Mas na sequência ele disse algo também muito interessante. Não faleis muito nas vossas preces. Não façais como os pagãos, que pensam que é pelo muito falar que serão atendidos. Não faleis muito, porque Deus já sabe de antemão aquilo de que tendes necessidade, antes mesmo de pedirdes a Ele. Notem que ele enfatiza aqui, de uma forma muito clara, a importância da sinceridade. Não são as palavras, é o valor agregado, a emoção, o sentimento. Deus tem preferência por aqueles que o adoram de uma forma ou de outra? Perguntará logo em seguida aqui Allan Kardec.
na questão 654. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Não faleis muito nas vossas preces, porque Deus já sabe aquilo de que tendes necessidade. Isso levou até, como comenta Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas pessoas a acharem que a prece é desnecessária, porque Deus já sabe. Jesus não disse que Ele já sabe? Então que necessidade eu tenho de ficar expondo a Ele os meus problemas? Pois é, Ele disse que Deus já sabe. Eu acho que todos nós concordamos com isso. É evidente que Ele sabe. Será que Ele não sabe? Se não souber, não é Deus. Vamos ter que demiti-lo e encontrar outro. Porque um dos atributos que necessariamente nós associamos com a ideia que fazemos de Deus é este: onisciência, saber tudo, entre outros. Todo-poderoso, onipotente, único, eterno. Allan Kardec relacionou vários atributos. E na sua sabedoria ele pondera nós, na nossa condição atual de desenvolvimento espiritual, é claro que nós não podemos saber tudo o que Deus é. Mas o nosso raciocínio, a nossa razão, nos permite refletir sobre o que Ele não pode deixar de ser. Não sabemos tudo o que Ele é, mas algumas coisas são elementares, fundamentais. Diz Kardec, se faltar uma delas, Ele não será Deus. Não é? É óbvio que Ele sabe. Então, se a prece tivesse a finalidade de informá-lo, é claro que ela não seria necessária, porque Ele já sabe. Acontece que a prece não tem essa finalidade. Orar a Deus, diz aqui o Espiritismo, é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com Ele. Ora, isto só se faz através do sentimento, através do fervor, da sinceridade, de forma que palavras, como encontramos aqui na lei de adoração, os Espíritos dizem assim: a prece do coração é aquela que realmente funciona. Ela é muito melhor do que aquela que você lê, por mais bela que seja esta peça que seja lida. Porque quando você lê, muitas vezes você não agrega a dose necessária de sentimento. Então vai faltar o componente fundamental na prece. Nesse relacionamento com Deus, isto é fundamental. Coração significa sentimento, espírito, verdade, sinceridade. Esses ensinamentos não são novos. Esses ensinamentos não são novos. A maioria dos ensinamentos não são novos. Se nós tivermos a curiosidade de consultar aqui nas escrituras antigas, chamadas escrituras hebraicas ou judaicas, nós vamos encontrar uma referência a esse tipo de coisa em várias ocasiões, em vários livros do Velho Testamento. Por exemplo, quando Jesus foi perguntado pelas pessoas da sua época qual era o maior mandamento da lei, o que é que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu poder.
E aí ele aproveitou e engatou logo o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E seria de se perguntar, onde ele foi buscar isso? De onde ele tirou isso? Dos 10 mandamentos? Não. Isso não está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, na sua maioria, se referem a proibições. A maior parte deles começa com a palavra não. Não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás aquilo, não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o boi, o asno, o cabrito, o cachorro do teu próximo. Raramente algum começa com um verbo na voz afirmativa. Então, de onde ele tirou isso? Tirou do Deuteronômio, na lei de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Está aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Coração. Essa palavra vai estar presente em diversas ocasiões. No capítulo 10º do Deuteronômio, só por curiosidade, que é uma leitura interessante, às vezes enfadonha, porque é muito repetitiva, e se fizermos uma análise aprofundada, muito provavelmente 60% disso que está no Velho Testamento a gente pode jogar fora, porque não vai servir para nada. Mas há muitas coisas boas. Trata-se de uma leitura produtiva. Ela tem que ser seletiva, é óbvio. Tem que ser seletiva. Mas é produtiva. No capítulo 10 do Deuteronômio, nós vamos encontrar novamente uma palavra atribuída a Deus. Evidentemente, para nós espíritas, nós sabemos que Deus nunca falou diretamente com ninguém. Então, quem falava ali, provavelmente era um espírito guia daquele povo. Isso quando era para o bem. Quando mandava matar, provavelmente era um obsessor. Mas, no capítulo 10, atribuindo-se a Deus, nós temos uma recomendação curiosa. Havia, como o costume judaico, a circuncisão. E no capítulo 10 do Deuteronômio, há uma palavra de Deus dizendo assim: circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Vejam que essas coisas, como o Kardec comenta com muita propriedade em algumas partes da codificação, ele teve o cuidado, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, de juntar as peças importantes, as partes importantes, colocá-las, relacioná-las, as partes parecidas, colocá-las juntas. Mas essa leitura, quando feita aqui, nas Escrituras, ela é muito dispersiva, porque as coisas boas, as pérolas, estão perdidas no meio de uma parafernália de coisas inúteis. Esse é um caso. Circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Vejam que recomendação interessante. Já estava lá, desde os tempos antigos. A circuncisão, sabemos todos nós, era um ritual judeu, a partir do qual o menino se tornava oficialmente um judeu. 8º dia após o nascimento, faziam a circuncisão. O que é isso? Cortar a pele do prepúcio do penizinho do garoto. E isso até nos faz imaginar. Como é que será que eles faziam isso, hein, Arif? Tinha esterilização, anestesia. Quantos meninos terão morrido de infecção por causa disso? Mas, enfim, era um ritual. A partir dali, é como se fosse o batismo do cristão ortodoxo. A partir dali, eles se tornavam um judeu.
Mas o que está aqui nesse ensinamento? Circuncidai o prepúcio do vosso coração. Era uma instrução, um ensinamento que acaba sendo esquecido, desprezado. Isso já estava lá. Importante é coração, sentimento, amor. Não mais endureçais a vossa cerviz. Sejam humildes, vamos parar com isso. Parem de se achar melhores que os outros, superiores aos demais. Mas isso acabou ficando despercebido, acabou passando, não é? Não faleis muito nas vossas preces como fazem os pagãos. Quem eram os pagãos? Por que Jesus falou isso? Olha bem, há pouco tempo, é um fato curioso. Por ocasião da Páscoa, na semana seguinte, uma pessoa da minha convivência pediu para falar alguma coisa, queria saber alguma coisa sobre a Páscoa. Qual era o significado, de onde vinha essa tradição? Bom, na tradição judaica, a Páscoa era um evento comemorativo à saída dos hebreus da escravidão do Egito. A Páscoa para eles durava 8 dias. Não é como a Páscoa cristã, que a gente comemora num único domingo. A própria palavra em si significa passagem. Ali, naquela circunstância, passagem da escravidão para a liberdade. Os cristãos depois adotaram a comemoração da Páscoa, já com uma outra motivação. A ressurreição de Jesus. E ainda aí cabe a palavra, passagem da morte para a vida. Entendamos assim? Bom, feitos alguns comentários, ali a pouco ela falou, quer dizer que era uma festa pagã? Judaica, minha filha, judaica. Pagã não. Uma das maiores heresias que você pode cometer é confundir judeu com pagão. Tudo que não era judeu era pagão. Tudo que não era judeu era gentio, gentio, com O. Porque gentil, com L, todos nós somos, não é? Pelo menos de vez em quando. Gentio ou pagão era tudo que não era judeu. O que eram? Eram idólatras, politeístas, adoravam muitos deuses. Qual é a característica básica, fundamental do judaísmo desde a sua origem? Monoteísmo. Então, confundir judeu com pagão é uma heresia. Mas os pagãos tinham a tradição de falar muito nas preces. Jesus via isso acontecendo ali e também as escrituras, as tradições, faziam referência a isso. Há diversos relatos aqui no Velho Testamento acerca disso. Então não faleis muito nas vossas preces, porque não há necessidade. Mas Jesus também nos dá uma outra recomendação acerca da prece. Perdão. Perdão. A importância de que a prece nasça de um coração pacificado, harmonizado, purificado de qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento negativo. Uma prece não poderá ser boa, nós não poderemos estabelecer contato com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, se nós estivermos alimentando sentimentos negativos, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, ou quaisquer outros sentimentos de caráter negativo. Então Jesus recomendava absolutamente a necessidade de perdoar quando vos apresentardes para orar e vos lembrardes de que tendes alguma coisa contra alguém,
perdoai-lhe, para que vosso Pai Celestial também vos perdoe. Porque se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Então, a importância que ele atribuía a isto, é preciso perdoar. Nós sabemos, é claro, que o perdão é inclusive terapêutico. Ele beneficia especialmente a quem perdoa. Aquele que é perdoado muitas vezes não está nem aí, já passou, ofendeu, mas foi embora, esqueceu. E você fica aí, remoendo, guardando, ficando doente, passando mal, com indigestão. Perdoar é do maior interesse daquele que perdoa, que é o maior beneficiado. Agora, corre dentro do movimento espírita uma coisa meio estranha. Há muitas pessoas que pensam assim, falam, Deus não castiga. Isso vem tomando corpo, né? Deus não castiga. Há os que dizem também, Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Então ele não precisa perdoar. Isso é uma coisa linda, né? Bonito, maravilhoso. E o que eu faço com as 300.000 vezes que Kardec usou a palavra castigo na codificação? Trata-se, naturalmente, de entender o significado disso. É claro que se nós pensarmos em Deus se ofendendo e precisando perdoar, nós vamos estar comparando Deus a uma pessoa, a um homem. E Deus não tem nada de humano. Estamos antropomorfizando, ficou bom agora, né? Antropomorfizando Deus, porque são características humanas. É claro que ele não se ofende. Deus está acima disso. Deus castiga? Depende ainda do modo de entender. Como é que Kardec empregou a palavra? Castigar, no sentido original da palavra, significa tornar casto, tornar puro, purificar. Se nós imaginarmos Deus castigando, à semelhança de um pai ou de uma mãe, castigando um filho, venha cá, você fez tal coisa, então agora você vai ficar de castigo. Um professor, você vai ficar de castigo, porque você fez isso. Aí, tenha dó, né? Porém, se nós imaginarmos que Deus possui leis estabelecidas, e como disse Jesus, essas infrações têm que ser corrigidas. Dali não sairás até pagares o último ceitil. Então essa história, Deus não castiga. Ótimo, mas depende do modo como a gente entenda isso. Experimenta matar alguém para você ver o que vai acontecer com você. É claro que Deus não vai te castigar no sentido em que nós estamos analisando a palavra. Mas você não vai escapar das consequências disso. Colhe-se aquilo que se planta. Lei de causa e efeito. As leis de Deus são inflexíveis. Nós lemos na codificação espírita, nenhuma falta, por menor que seja, fica sem a necessária reparação. Então vamos devagar com essa história, entender melhor. Porque é muito bonito. Deus não perdoa porque Deus não se ofende. Então ele não precisa perdoar. Deus não castiga. Ótimo, isso tudo é muito bonito. Mas entendamos bem o significado de cada coisa. Na codificação nós temos aqui na lei de adoração a questão 661. Nós podemos pedir a Deus o perdão das nossas faltas? O Kardec fez essa pergunta de uma maneira um pouquinho diferente. Podemos pedir a Deus eficazmente
o perdão das nossas faltas, vejam que aí já há uma pequena alteração. É pedir e obter. E o que é que os Espíritos disseram a isso? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede perdão a Deus por suas faltas, só obtém se mudar de conduta. Porque os atos valem mais do que as palavras. As boas ações são as melhores preces. E aí nós entramos naquela consideração inicial. Podemos adorar a Deus através da prece? Sim. Mas também podemos adorar a Deus fazendo o bem ao nosso semelhante. As boas ações são as melhores preces. Por quê? Porque elas demonstram realmente a mudança. João Batista, quando apareceu pregando no Rio Jordão, como é que ele falava para as pessoas? Na tradução do Pastorino, não nessa aqui, que essa aqui é do João Ferreira de Almeida. Na tradução do Pastorino está assim: eu vos mergulho para a reforma mental. Depois de mim virá aquele que vos mergulhará no fogo e no Espírito Santo. Eu vos mergulho para a reforma mental. Reforma mental, segundo o Pastorino, a palavra original grega é metanoia. Mergulhar, segundo ele, é o verbo adequado para traduzir a palavra grega que foi usada no Novo Testamento. Não é batizar, mergulhar. As Bíblias em geral vão dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento. É a isso que nós estamos acostumados. O Pastorino traduz assim: eu vos mergulho para a reforma mental. É quase igual, mas há uma diferença importante. Reforma mental vai além de arrependimento. Arrependimento é um passo inicial. É um momento de conscientização, de despertamento, em que a pessoa compreende que está agindo errado e precisa mudar. Mas entre compreender que está errado e encetar um processo nessa direção, às vezes vai uma diferença muito grande. Então a proposta de João era essa: eu vos mergulho para a reforma mental. É a proposta que nós encontramos aqui. Aquele que pede o perdão a Deus precisa mudar de conduta. Precisa mostrar que realmente está adotando outra direção. Que realmente está se modificando. Os Espíritos vão dizer a Kardec aqui, uma das primeiras perguntas da lei de adoração: não creias que a prece do homem vão, orgulhoso, egoísta, maldoso, seja bem aceita por Deus, a menos que isto signifique da parte dele um ato de sincero arrependimento e verdadeira proposta de mudança. Notem a correlação existente entre uma coisa e outra. Não creias que a prece do homem egoísta, orgulhoso, maldoso, seja bem aceita por Deus, a não ser que isto signifique da parte dele um ato de sincero arrependimento e de verdadeira proposta de mudança. Aí sim, porque Deus vê o que se passa no íntimo da pessoa. Deus prefere aqueles que o adoram de uma forma ou de outra? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Para finalizar essa reflexão, Jesus ainda falou sobre a questão do orgulho. A atitude de humildade daquele que ora é fundamental. É preciso que nós adotemos uma atitude de humildade.
ela é útil, eficaz, necessária em qualquer setor da vida, em qualquer momento do nosso relacionamento com outras pessoas. Mas no nosso relacionamento com Deus, ela é fundamental, porque nós precisamos reconhecer a nossa própria pequenez, a nossa própria inferioridade. Não se pode orar a Deus enumerando as próprias qualidades, como fazia o fariseu da parábola que ele propõe nesse momento. O publicano que estava ali é que foi bem recebido por Deus, porque teve uma atitude de humildade. Eu sou um pecador. O outro ficou ali enaltecendo a si mesmo, relacionando suas próprias virtudes. Ora, a prece tem que ser um ato de humildade em que nós nos estudamos a nós mesmos, como está na questão 660 da Lei de Adoração. Um estudo de si mesmo, em que a pessoa possa analisar-se, apreciar-se a si mesma, identificar os seus próprios defeitos, ver aquilo que precisa corrigir. Porque o Kardec perguntou, a prece torna o homem melhor? Sim, disseram os espíritos. E ele fala, mas como é que tem gente que ora muito e continua vicioso, egoísta, orgulhoso, etc, etc? Porque essas pessoas atribuem valor apenas à extensão da prece, ao número de palavras que são ditas, ao formalismo. Mas não fazem dela um estudo de si mesmas, não procuram uma autoanálise visando modificar-se, melhorar-se. Então, esse alerta que Jesus já transmitia na época, o Espiritismo veio reforçar. Eu disse que ia dividir a frase de Jesus em duas partes, para uma melhor reflexão. A primeira, então, é essa: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Aqui, ele nos convida a buscá-lo, nos oferece apoio, se coloca à disposição. Mas em seguida ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ora, Kardec diz assim, o fardo é leve, o jugo é suave, porque tudo que ele nos pede é para amar, é para praticar caridade, é para sermos solidários. Mas nessa parte da frase do Cristo, nós encontramos a segunda parte que é fundamental. A primeira, buscá-lo, buscar apoio, fortalecer-se. A segunda, incorporar os seus ensinamentos. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam comigo. Ou seja, isso que eu estou ensinando para vocês, coloquem em prática, e vocês encontrarão repouso para suas almas. Não é o descanso eterno das religiões, mas é aquela condição de absoluta felicidade, de plenitude, que o espírito alcança após suplantar todos os degraus do progresso espiritual, despojando-se de todas as suas imperfeições, depurando-se inteiramente e vivendo então uma felicidade plena, inalterável, o que não significa descanso eterno, mas sim plenitude de capacidade para poder trabalhar com Deus, trabalhar servindo a Deus, sem ser perturbado, sem estar exposto às mazelas que a imperfeição acarreta para o ser humano. Essa é a proposta do Cristo. O convite dele para que nós impulsionemos o nosso progresso, para que nós aceleremos esse progresso, fazendo o quê? Tomando como padrão de conduta os seus ensinamentos. Aquele roteiro libertador, porque ele nos garantirá avançar rapidamente em direção à felicidade plena. E é isso, sem dúvida alguma, que todos nós queremos. Que essas reflexões possam nos ser úteis e nos ajudar nessa aplicação cada vez maior nessa direção. Muito obrigado, bom domingo, que a paz de Jesus esteja com todos nós.